Tem o link? Tá bom, então. Boa noite a todos. Meu nome é Beline, eu sou coordenadora adjunto das mesas de debate do IBCCRIM. Eu gostaria de agradecer o convite do Instituto para estar presidindo, para estar sendo o intermediador dessa mesa que na verdade é uma idealização, né? O nosso coordenador-chefe, Maurides, ele faz tempo que está brigando para a gente começar a fazer essas mesas fora do Instituto e começar a percorrer Brasil, né? E começar a ter contato com o pessoal, e em especial mesas que possam ser feitas fora de São Paulo, fora da sede do Instituto, e que possam ser transmitidas para esse Brasilzão aí, e conseguir transmitir um pouco das nossas ideias. Então, essa mesa aqui é uma ideia aí do professor Maurício Ribeiro, e que eu, o Fernando, o Alexandre, dentro da nossa coordenadoria de mesa de debates, a gente faz muito tempo que estava querendo fazer isso, e essa é a primeira das mesas nesse sentido. Ainda agradecer o espaço que nos foi cedido pela Câmara Municipal, né, e o apoio que nos foi dado para a estrutura, para conseguir desenvolver esse trabalho, pela Faculdade Max Planck, daqui de Indaiatuba, na pessoa do professor Alexandre Ferreira, que é inclusive militante dentro do IBCCRIM, representado aqui pela professora Lana. Agradecer ao pessoal do CA, do Centro Acadêmico Arno Preis, que facilitou todo o trabalho, todo o desenvolvimento desse projeto, em especial na pessoa do Matheus, que quase ficou louco com a gente, pedindo o que a gente precisou, e ele fazendo o possível e o impossível para isso aqui acontecer. E eu fico muito contente dessa primeira mesa acontecer às voltas dessa questão do encarceramento em massa, né? Eu sou um cara que a memória que me remete às coisas antigas sempre foi uma memória olfativa, né? Cada um tem um tipo de memória. E quando eu era moleque, lembrar da casa da minha avó me remete ao cheiro daquela comida gostosa, né? Lembro das minhas namoradas antigas, eu lembro daquele cheiro das namoradas. E quando eu lembro de cárcere, isso me remete a 25 anos atrás, quando eu comecei a frequentar esse ambiente carcerário. E o cheiro que me lembra o ambiente carcerário, para aqueles que não conhecem, é o cheiro de azedo, né? Quando eu ia lá nas carcerárias do 4º, 5º e 2º DP, lá em Campinas, e a gente entrava na cela, e naquele lugar onde eram para estar 20 e poucas pessoas, haviam quase 300, né? E o cheiro que me lembra esse ambiente carcerário nocivo e que não se atenta ao mínimo de dignidade da pessoa humana, é esse cheiro de azedo. É isso que me remete, e eu acho que é importante a gente estar discutindo. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o Francisco, e eu vou pedir para cada um se apresente e depois faça a sua fala. Muito obrigado. Boa noite. Desculpa a demora, gente. O trânsito em São Paulo é bem complicado. A gente não prevê. Alô. Boa noite. Meu nome é Francisco. Eu sou da Pastoral Carcerária. Eu faço assessoria à Pastoral Carcerária. Para quem não conhece, a Pastoral Carcerária é ligada à Igreja Católica, e nós fazemos o trabalho de assistência religiosa e humanitária dentro dos cárceres, no Brasil inteiro. E como a pastoral se debate com essa realidade há muitos anos, ela também tem esse trabalho de fazer essa discussão, de promover uma discussão mais ampla, participando de debates, né, e produzindo documentos sobre a questão do encarceramento no Brasil. Nós temos uma posição assim, que nós criamos ao longo desse tempo de experiência visitando o cárcere, que a gente não acredita no cárcere, né? A gente não acredita que o cárcere consiga conquistar objetivos que estão na lei, por exemplo, o objetivo de ressocializar. Então a gente não acredita, pela experiência que a gente tem, que o cárcere consiga alcançar esses objetivos. Então a gente tem um sonho de um mundo sem cárcere, é um sonho, é uma utopia nossa, mas está muito distante, a gente sabe disso, mas a gente tem, nesse primeiro momento, a gente tenta trabalhar com o conceito de direito penal mínimo, ou seja, tendo em vista os danos que o cárcere causa para a própria sociedade, a gente entende que ele tem que ser resguardado para situações mais graves, realmente de maior violência, maior gravidade, e não ter um movimento de expansão do direito penal para resolver todo e qualquer problema, né? Então,
Esse é um pouco o nosso trabalho. Quem quiser conhecer mais a pastoral carcerária, nós temos um site que é o www.carceraria.org.br. Lá nós temos, por exemplo, uma agenda que a gente discute 10 pontos que estão relacionados à questão do encarceramento, que são pontos que a gente usa para fazer o debate público mais amplo, e ele vai um pouco na linha dos 16 pontos, das 16 medidas do IBCCRIM. O que eu preparei para falar hoje um pouco com vocês, talvez discutir um pouco os dados de encarceramento, não sei se todo mundo conhece essa realidade, e falar um pouco sobre o conceito de encarceramento em massa, né? O que é encarceramento em massa? Existe o encarceramento em massa? Né? Esse é um conceito que, para mim, ele já era claro, sim, mas eu vi que ultimamente tem saído bastante manifestações de pessoas até que contestam a existência de um encarceramento em massa. Então, eu propus aqui uma reflexão sobre essa questão. Em vários países se discute o fenômeno do encarceramento em massa, o qual estaria relacionado a um crescimento acentuado da população prisional nas últimas décadas, em patamares históricos nunca antes vistos. Em que pese os esforços intelectuais de alguns em negar a existência do fenômeno, não há como empurrar para baixo do tapete os dados do aumento do número de pessoas presas nas 3 últimas décadas. No Brasil, a gente passou de 1990 para 2014, a gente passou de uma população de 90 mil presos para mais de 600 mil presos, né? Então não é possível ignorar esses números, nem tampouco a dificuldade que o país tem em lidar com esse aumento do número de presos. De 1990 para 2014, o Brasil viu sua população carcerária aumentar, portanto, 575%, ao passo que o crescimento populacional geral do país, do número de pessoas, é de 36%. Atingimos, assim, o patamar de terceiro país com o maior número de pessoas presas, sendo que a nossa média de pessoas presas para cada 100 mil habitantes é de 306 pessoas, mais que o dobro da média mundial, que é de 144. Em São Paulo, o estado com o maior número de pessoas presas no país, são mais de 230 mil presos, e a média de pessoas presas a cada 100 mil habitantes é de 497. Nos Estados Unidos, onde há uma discussão maior sobre o encarceramento em massa, eles apontam um pouco a origem desse fenômeno por volta da década de 70, discutindo principalmente o recorte racial do encarceramento, a continuidade das políticas segregacionistas, como o chamado Jim Crow Law, assim como outras políticas de enrijecimento penal que são referências para o mundo inteiro, como o Law and Order, Stop and Freeze, que é o chamado War on Drugs, né? No Brasil, embora seja possível traçar alguns paralelos, o encarceramento tem suas próprias dinâmicas, cuja análise retoma as suas bases demográficas, sociais, econômicas e históricas. Aqui podemos elencar alguns elementos para contextualizar historicamente o problema no Brasil. A nossa origem escravista, a não inclusão do negro após o período da abolição, os índices de encarceramento da população negra, a desigualdade estruturante que marca a formação do país, o processo de urbanização tardia acelerada, que desencadeou em problemas como a falta de planejamento urbano, favelização, dificuldades de acesso a condições e direitos básicos para as populações pobres em regiões periféricas, a seletividade da atuação do aparelho repressivo do Estado, focando justamente a população mais pobre, o aumento do rigor na legislação penal, como no caso dos anos 90, a lei dos crimes hediondos, e a política de guerra às drogas, que ganhou novos tons a partir da reforma de 2006, da lei de drogas de 2006 no Brasil, entre outros aspectos. Ou seja, há um campo a ser explorado dentro das ciências humanas, para quem tiver interesse, para analisar o fenômeno do encarceramento em massa. Estudos que podem ser importantes para que tenhamos mais clareza do problema. Por outro lado, há quem defenda que não existe encarceramento em massa no Brasil, e sim a manipulação ideológica de dados, e que no Brasil não se prende muito. Focando especificamente nesse aspecto da negação do fenômeno, creio ser importante debater esse ponto de vista. Geralmente, quem defende esse ponto de vista reclama basicamente 2 argumentos. Considera que não há nada de anormal no fato do Brasil ser o país com 3ª maior população prisional, quando o Brasil tem a 5ª maior população mundial. E que a conta sobre o número de presos é equivocada por contar presos em delegacias, cadeias públicas e presos no regime semiaberto. Além disso, há também
quem lance suspeitas sobre os estados que fornecem os números sobre encarceramento, pois inflando o número de pessoas presas no estado, a verba vinda do DPEM, que é o Departamento Penitenciário Nacional, seria maior. Primeiramente, por mais que se questione os números, mesmo contabilizando os presos a partir dos critérios da corrente crítica ao conceito, ainda assim é difícil negar a explosão do número de pessoas presas nas últimas décadas. Se de 1990 até 2014 temos um aumento de 575%, fica evidente em termos matemáticos que o aumento do número de presos nesse período não encontra paralelos em nossa história. Se pensarmos de forma decrescente, se esse é o nosso ritmo histórico, então na década de 70 não haveria presos no Brasil, né? A pergunta que devolvemos aos críticos ao conceito é: o crescimento do número de presos nas últimas 3 décadas está dentro da média histórica de crescimento da população carcerária no Brasil? Quanto ao número absoluto de pessoas presas e o lugar do Brasil nesse ranking, mesmo levando em consideração a argumentação dos críticos do conceito do encarceramento em massa, ainda assim seria digno de nota que o Brasil, com a 5ª população mundial, esteja à frente em número de pessoas presas de outros países com população muito maiores, como, por exemplo, Índia e Indonésia. Porém, creio que de fato, o número absoluto não seja o melhor indicador para medir se um país encarcera muito ou pouco. A melhor referência é, sem dúvida, o número de presos por 100 mil habitantes, o qual possibilita uma avaliação guardando a proporcionalidade. Nesse sentido, uma das mais importantes referências para os dados sobre encarceramento no mundo é o site do World Prison Brief, ligado ao Institute for Criminal Policy Research, ICPR, que compila os dados sobre prisões fornecidas por 223 países. Segundo os dados do referido site, a média mundial, como já pontuado, é de 144 pessoas a cada 100 mil habitantes. Sob esse ponto de vista, é difícil negar que o Brasil, que na época em que foi elaborada essa média tinha cerca de 306 pessoas encarceradas por 1.000 habitantes, hoje esse número é de 352, encarcere muito, e que certamente está entre os índices mais altos do mundo. Atualmente, no ranking, o Brasil estaria na 25ª posição entre 223 países, sendo que entre os países com mais de 10 milhões de habitantes, o Brasil seria o 6º. Aqui é preciso pontuar o seguinte: tem muito país que está nesse ranking proporcional por 100 mil habitantes, tem muito país que está na frente do Brasil, que são ilhas. Tem um fenômeno a ser estudado, que ilhas com baixa população, eles têm um número de encarceramento por 100 mil habitantes muito alto. Então, você pegando os países com mais de 10 milhões de habitantes, nesse cenário o Brasil aparece em 6º lugar, em termos de encarceramento por 100 mil habitantes. Em todo caso, é preciso ter cuidado na leitura e conclusões que se tira a partir de dados estatísticos, ainda mais quando estão servindo para comparar países com realidades muito distintas, tanto do ponto de vista cultural, econômico e histórico. No debate do encarceramento em massa, esses dados comparativos devem ser vistos como uma referência ou um indicativo para a necessidade de se aprofundar a análise em cada país. Com relação a como são contabilizados o número de presos no Brasil, os critérios me parecem coerentes. Conforme o relatório do Infopem, referente aos dados de 2014 e 2016, o Infopem é o relatório que tem saído com dados nacionais sobre o encarceramento, sobre a questão prisional. É público isso aí. A população prisional é composta pela soma das pessoas privadas em liberdade no sistema prisional estadual e nas carceragens das delegacias, além daqueles custodiados no sistema penitenciário federal. Não creio que exista argumentação que justifique a não contabilização das pessoas presas em cadeias públicas ou delegacias, como parecem pretender alguns críticos do conceito de encarceramento em massa. Pelo contrário, as cadeias públicas e delegacias continuam a abrigar presos temporariamente, em especial nas regiões onde não há centro de detenções provisórias ou penitenciárias próximas. Contabilizar essa população é ainda mais importante em termos de políticas públicas, eis que no passado havia forte crítica sobre as condições de encarceramento, como ele bem falou aqui, em delegacias e cadeias públicas que concentravam a maioria dos presos provisórios no Brasil. Hoje em dia, essas pessoas que estão presas em delegacias estão de forma residual, porque a política é que elas sejam passadas para as unidades penitenciárias ou CDPs. Já a crítica à contabilização dos presos em unidades voltadas ao regime semiaberto
também não se justifica. Qualquer órgão com incumbência de visitar regularmente unidades prisionais, entre elas, qualquer órgão com incumbência de visitar regularmente unidades prisionais, entre elas unidades destinadas ao regime semiaberto, pode constatar que esse regime no Brasil se assemelha muito ao regime fechado. Esses que são raras as oportunidades de trabalho e estudo para os presos, assim como poucos presos têm autorização judicial para sair durante o dia para trabalhar ou estudar. Talvez o único aspecto diferenciador nesse regime, em termos de restrição à liberdade, sejam as saídas temporárias, conhecidas como saidinhas, polêmicas, né? Que são realizadas em algumas datas festivas durante o ano, onde os presos do regime semiaberto podem ficar alguns dias em casa com a família. Mas isso pode variar conforme os lugares no país. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem comarcas que não autorizam saídas em datas festivas, eles autorizam só se a pessoa, mediante comprovação que a pessoa vai procurar um emprego, por exemplo. Então, não é uma realidade homogênea no país. O fato é que a grande maioria dos presos do regime semiaberto se encontra em situação de privação de liberdade, tal como um preso do regime fechado. Importante ressaltar também que, em termos de comparações com outros países, a forma como se contabiliza os presos pode variar muito. Nem todo país tem regime semiaberto, creio que são poucos. Por outro lado, há países que contabilizam como população presa menores de 18 anos, pelo fato da maioridade penal ser alcançada em outras idades. Nesse caso, o Brasil não contabiliza esse contingente. Por fim, quanto à confiabilidade dos dados sobre o encarceramento no Brasil, encaminhado pelos gestores prisionais, é muito séria a alegação de que os dados seriam inflados para obter mais verbas. São alegações feitas sem qualquer demonstração de evidências que isso ocorra. Caso contrário, caberia aos órgãos da execução penal, vide Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, além de zelar pelos dados, apurar a eventual fraude no número de presos reportados ao DEPEN, pois configuraria improbidade administrativa. Particularmente, creio que o número de presos é um dos poucos dados confiáveis sobre o sistema prisional, pois a contagem de presos é feita diariamente nas unidades, até para conferir se há fugas. O Brasil tem um vasto território, as realidades são múltiplas, talvez os dados produzidos em algumas regiões sejam mais confiáveis do que em outras, devido ao grau de organização e investimento. Nesse sentido, um forte indicativo de que realmente o número de presos seja alto no país são os dados fornecidos por São Paulo e Minas Gerais, estados notadamente com um sistema prisional mais estruturado e com as maiores populações prisionais do país. Só São Paulo, por exemplo, tem quase 1/3 da população presa do país. Creio ser difícil questionar os dados de números fornecidos por esses estados, sendo que em ambos os casos a taxa de encarceramento por 100 mil habitantes é alta. 568 em São Paulo por 100 mil habitantes, não, em Minas Gerais, desculpa, e 497 em São Paulo por 1.000 habitantes. Ademais, com relação aos dados do sistema prisional, parece injusto que se recaia a suspeita sobre os dados fornecidos pelos gestores, quando o próprio Judiciário, Ministério Público e Defensoria têm o dever de fiscalizar o sistema prisional, podendo produzir e contestar os dados fornecidos. O Judiciário, ele próprio, tem uma fonte importante de dados sobre o sistema prisional, que são os processos de execução penal. Cada pessoa condenada que cumpre uma pena tem um processo de execução, portanto, o Judiciário poderia realizar o seu cálculo sobre a população presa a partir desses processos. Contudo, observamos que os relatórios dos órgãos de execução penal são feitos com base nos dados que eles solicitam aos gestores do sistema prisional. Ainda com relação ao número de presos no Brasil, vale ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça, divulgou o número de mandatos de prisão expedidos aguardando cumprimento, ou seja, foram expedidos, mas a pessoa não foi presa, ou não foi comunicada a prisão da pessoa pelo aquele mandato. Em janeiro de 2017, o número era de mais de 560 mil mandados em aberto. Desse número, é preciso considerar que uma mesma pessoa pode ter mais de um mandato, algumas pessoas com mandato em aberto já podem estar presas por outros mandatos, e algumas podem ter falecido. Ainda assim, mesmo diminuindo drasticamente esse número, trata-se de um enorme contingente de pessoas que poderiam tornar o sistema prisional ainda mais superlotado. O Brasil, segundo o último Infopem, já tem mais de 726 mil pessoas presas, para
para 368 mil vagas, ou seja, um déficit de quase 358 mil vagas. E nem podemos negar o esforço, e mesmo com esse déficit de vaga, a gente não pode falar que o Estado também tenha negado esforço. Alguns estados tenham negado esforço para acompanhar o crescimento da população prisional. Em São Paulo, por exemplo, de 2000 até 2016, foram criadas 118 novas unidades prisionais, o que dá uma média de quase 7 unidades por ano. Mesmo assim, o déficit hoje no Estado é de mais de 100 mil vagas. Nada mais exemplificativo da inócua política de expansão de vagas que já vigora no país. Enfim, em que pese a importância de discutirmos dados sobre encarceramento, essa discussão por si só é fria, não tem cheiro, não é capaz de dimensionar a situação das pessoas encarceradas no Brasil. Não mostra as mulheres presas em presídios mistos em alguns locais do país. Não mostra uma cela numa unidade para presos provisórios, cuja capacidade é para 8, mas está com 40. Não mostram as dificuldades do país em conseguir fornecer itens mínimos de higiene e alimentação. Não mostram as disputas violentas entre facções nascidas dentro do próprio presídio. Não mostra o grave problema da saúde pública nessas unidades, sem equipe médica, onde as doenças se agravam e proliferam pelas condições insalubres. Não mostram os funcionários trabalhando com contingente de presos em proporção totalmente fora do padrão de segurança e que adoecem também com essa situação. Por fim, é importante pontuar a diferença entre encarceramento em massa e superlotação. Mesmo sendo historicamente recente o fenômeno do encarceramento em massa no Brasil, isso não significa que em períodos anteriores não havia superlotação no Brasil. Basta ler a literatura sobre cárceres no Brasil para verificar que a superlotação e condições degradantes do cárcere são constantes em nossa história, como vemos, por exemplo, em relatos de padres que visitavam cárceres já no século XIX, ou mais recentemente, como o colega lembrou, das imagens das celas de delegacias abarrotadas nos anos 80 e 90, apesar da população presa na época ser significativamente inferior. Então, a superlotação, ela marca um pouco a trajetória do sistema prisional brasileiro, independentemente do boom que a gente teve da expansão dessa população. Bom, era isso que eu ia falar brevemente. Thaís. Bom, boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer o IBCCRIM o convite. Fiquei surpresa e feliz. E queria dizer que eu estou bem contente de estar aqui hoje, porque eu sou de Indaiatuba, nasci e cresci aqui até os 17 anos, né, quando fui fazer faculdade. Então, para mim, é muito legal ver que a cidade, através do centro acadêmico, está promovendo esse debate e pensando aí o sistema prisional e essa situação tão grave que a gente vive hoje. Eu também trouxe alguns dados, acho que talvez pode ser que repita, mas acho que é sempre bom repetir, porque são números muito graves. Então, a gente tem, né, 726 mil pessoas presas no país hoje, sendo que São Paulo concentra 225 mil delas. A gente tem quase um terço aqui no estado de São Paulo. De mulheres, a gente tem quase 34 mil mulheres presas, que significa mais ou menos, no país, 5 a 6% de mulheres presas, e depois eu vou dizer por que eu vou pontuar sempre a questão das mulheres. Acho que também é interessante a gente pensar na quantidade de pessoas presas provisoriamente que a gente tem no país. Né? Cerca de 40% da população carcerária hoje está presa sem nenhum tipo de julgamento. Não foram julgadas e já estão cumprindo pena. Dentre as mulheres, esse número é de 44%, quase metade, né? Então, acho que é muito grave também. Acho que eu vou usar essa palavra grave muitas vezes aqui hoje. No estado de São Paulo, o número de presos provisórios diminui um pouquinho, vai para 27% das mulheres, da população de mulheres, e para 24% da população de homens. Mas se a gente considerar um contexto em de presídios superlotados, né, de centros de detenção provisória que é para ter 12 pessoas numa cela e tem 60,
A gente precisa pensar no porquê que nós estamos encarcerando e mantendo as pessoas encarceradas sem que elas tenham sido julgadas. Acho que é sempre um debate que precisa ser feito, e esse uso da prisão como regra e não como exceção, não como, né, para os casos em que talvez se faça necessária realmente. O Estado de São Paulo também, quando a gente fala da taxa de encarceramento, né, quer dizer, esse número de pessoas presas a cada 100 mil habitantes, São Paulo está em 5º no ranking mundial. São Paulo encarcera muito. A gente pede para Estados Unidos, El Salvador, Turcomenistão e Ilhas Virgens, que são dos Estados Unidos também. Quer dizer, o Estado de São Paulo prende muitas pessoas. Temos 536 habitantes presos a cada 100 mil, sendo que os Estados Unidos são os primeiros, têm 665. Eu acho que a gente chega logo no patamar dos Estados Unidos, na taxa de encarceramento. Eu também trouxe dados sobre a região em que a gente está, porque não sou advogada, não atuo, né? Eu atuo nos presídios enquanto sociedade civil, participei do Conselho da Comunidade, que é um órgão de execução penal, por alguns anos, e também como pesquisadora do sistema prisional, né? Então, pensando na temática das políticas públicas, que é a área que eu atuo e que eu pesquiso, eu acho que é sempre importante a gente olhar para o contexto em que nós estamos inseridos. A cidade de Indaiatuba não tem unidade prisional, né? Mas nós temos uma central de penas e medidas alternativas, né? A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo se faz presente, por enquanto, né, com uma central de penas e medidas alternativas aqui no município. Eu digo por enquanto porque há uma iniciativa aí do Estado de construir cada vez mais presídios e unidades prisionais no interior de São Paulo, né? A coordenadoria, então, que Indaiatuba faz parte, que é a Coordenadoria Regional Central, tem unidades prisionais aqui do lado, a Penitenciária Feminina de Campinas, o Complexo de Hortolândia, que é conhecido como Carandiru Caipira, né, devido às condições muito similares ao Complexo do Carandiru na capital. Tem Sorocaba, tem Piracicaba, tem Itirapina, Itapetininga. Ao todo, são 38 unidades prisionais que estão aqui na região de Indaiatuba, então, na região do nosso município. Acho que é interessante pensar, né, que é um curso de Direito, então, enquanto futuros operadores de Direito, vocês vão ter, pensando nessa região aqui, tem esse contexto. Só essa coordenadoria tem quase 47 mil pessoas presas, que podem ser, inclusive, pessoas daqui, naturais de Indaiatuba, né, ocupando vagas em alguma dessas unidades prisionais. O déficit é de 19 mil vagas. Também é muito grande. E se a gente considerar que algumas dessas unidades prisionais, elas têm os anexos, anexos de regime semiaberto, anexos de progressão penitenciária, de 38 vai para um total de 56 estabelecimentos. Desses 56 estabelecimentos, que a população é contada separada, aí eu fui olhar, população, capacidade, 42 desses 56 estabelecimentos estão acima da capacidade, com população maior do que a capacidade. Sendo que tem casos graves, como, por exemplo, Sorocaba, que está com 257% de lotação. Piracicaba, 237%. Hortolândia, 211%. E aí a gente pensa na lei de execução penal e na ideia de reintegrar, né, e como a gente está fazendo isso e garantindo o quê de dignidade para a população presa, né? E aí eu queria falar um pouco do encarceramento de mulheres. Por quê? Por que eu vou trazer uma realidade de 5% frente aos, né, a um todo de 726 mil? Eu queria sustentar um pouco que a prisão de mulheres, ela tem umas consequências, e aí voltando, pensando em políticas públicas, ela tem desdobramentos que são muito graves para gerações. Eles perpassam o cumprimento de pena e eles perpassam, às vezes, a geração da mulher, impacta os filhos dela, por exemplo. Então, eu queria trazer esse dado, e por quê? Tem total relação com as 16 medidas,
porque uma delas é a questão da lei de drogas, e quando você vê, nós temos 62% das mulheres presas ou aguardando julgamento por questão relacionada à lei de drogas. E aí, quando você vai ver, elas estão com pequenas quantidades, não existe uma diferenciação entre usuária e quem está usando para fins comerciais. Se você vai ver na escala de trabalho do tráfico, a mulher ela é equivalente ao aviãozinho. Ela cumpre papéis subalternos e é facilmente substituída. Então, a gente tem que pensar na questão da guerra às drogas e como isso impacta o encarceramento de mulheres e o que o encarceramento de mulheres impacta na sociedade. Enquanto sociedade, enquanto operador do direito, enquanto gestor de política pública, o que a gente quer enquanto sociedade mesmo, de forma geral. Então, pensando um pouco no perfil dessas mulheres, os dados são esparsos, são não totalmente confiáveis, mas dá para ter uma ideia de que a maioria das mulheres presas hoje é negra, as mulheres negras são sobre-representadas na prisão, quer dizer, nós temos, na sociedade em geral, 49% de mulheres que se autodeclaram negras. Na prisão, nós temos 69% de mulheres que se autodeclaram negras. Então, temos mais mulheres negras encarceradas. Mulheres com baixa escolaridade, 80% são mães e muitas vezes compõem famílias monoparentais, ou seja, elas são as únicas responsáveis pelo sustento e criação dos filhos. Então, acho que é tudo isso para a gente ir buscando esses dados, entendendo a gravidade desse contexto, para pensar no porquê e justificar muito bem, então, se a gente está encarcerando o tanto de mulher que a gente está encarcerando e por quê. Né? Quando a gente fala em âmbito nacional também, o crescimento de 1990, como o Francisco falou, de 1990 até 2014, na população de homens, foi de 220%. A população de mulheres encarceradas nesse mesmo período cresceu 503%. Então, nós estamos... é 5% da população prisional hoje? É 5% da população prisional hoje, mas nós estamos encarcerando... Quando se fala de encarceramento em massa, a gente tem que pensar que nós estamos encarcerando mulheres em massa, num ritmo maior, né? Com muito mais força. Aí, eu tinha trazido também uns dados do projeto Mães em Cárcere, que é da Defensoria Pública de São Paulo, que também, como não atende todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo, não dá a ideia da totalidade dos dados, mas já dá para pensar nessas escolhas de encarcerar quem nós encarceramos. Então, o Mães em Cárcere, ele traz que no ano de 2016 eles atenderam 2.700 mães. Eles receberam pedidos de 2.700 mães, as quais tinham 6.100 filhos. Acho que é muito importante a gente pensar que tem 6.100 crianças e adolescentes numa situação de vulnerabilidade, que pode ser que já estiveram numa situação prévia de vulnerabilidade, com a mãe encarcerada, obviamente isso se potencializa, e o que nós vamos fazer, né, enquanto política pública, para pensar nessas crianças e adolescentes que não cometeram crime algum. Né? Ou quando a gente pensa, nos casos que saem muito na mídia, das mães com seus bebês, né? De que a gente está efetivamente encarcerando bebês, né? Bebês que não cometeram crimes, e é uma questão muito complicada, porque também não existe a possibilidade de você tirar o bebê da mãe encarcerada. Só que por que mesmo que a gente está encarcerando, então, mulheres grávidas? É realmente necessária uma questão de segurança pública? Né? Eu acho que isso tudo, eu vou trazendo um monte de provocações para a gente ir pensando nas escolhas mesmo que nós fazemos. E aí, reforçando, então, as 16 medidas e o que essas propostas representam, né, como forma de desencarcerar. E aí,
no Mães em Cárcere, além do número, eles trazem também situações de mães, de mulheres que não sabem o paradeiro de seus filhos, por exemplo. Elas foram encarceradas e não tiveram mais notícia do paradeiro de seus filhos. Ou mulheres que foram destituídas do seu poder familiar e os filhos vão sendo colocados para adoção sem seu consentimento. Ou mulheres cujos filhos estão sendo cuidados, tutelados por pessoas que elas não queriam que cuidassem. Por exemplo, um ex-marido abusador agora ficou com os filhos. Então, eu acho que eu trago todas essas questões para a gente pensar mesmo nas situações em que a gente está colocando mulheres, né, pessoas encarceradas de modo geral, mas mulheres de uma forma muito grave, e a partir de certas escolhas de segurança pública, como essa guerra às drogas, que nunca é vencida, né, que é um eterno enxugar gelo, e não entra no cerne da questão, né? Quem são realmente os atores aí do tráfico de drogas? Não sei se são essas mulheres, não sei se são os aviõezinhos, né? Eu, na verdade, sei e acho que não são. E frente a tudo isso, todo esse cenário de desrespeito, um monte de normativa que rege como deveria ser o tratamento, né? As mulheres presas, as pessoas presas de modo geral, as regras de Mandela, as regras de Bangkok, a lei de execução penal, mais recentemente o Marco Nacional da Primeira Infância, o Marco Legal da Primeira Infância, que determina que mulheres presas provisórias que estão gestantes ou lactantes ou que têm filhos menores de 12 anos têm que cumprir prisão domiciliar. Elas não podem ser encarceradas em unidades prisionais. Cabe a nós acompanhar, né, se isso está sendo efetivado. Esse habeas corpus é super recente, mas a gente precisa, a gente sabe que não é uma normativa que vai mudar a conduta. Então, acho que é uma questão de refletir e de discutir isso enquanto sociedade mesmo. E aí, por fim, eu queria trazer um pouco a questão do papel do município, né, no desencarceramento. Além das 16 medidas, tem um documento muito interessante que é a Agenda Municipal para a Justiça Criminal, que é do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, produzido por eles, que é um instituto que trabalha bastante também com a questão do encarceramento, e que vai trazendo, então, como o município, qual é o papel do município em frear esse encarceramento em massa. Para além das propostas legislativas das 16 medidas, o que o município, a gestão municipal, pode fazer em termos de política pública para mudar essa realidade. Então, acho que, de primeiro, claro, tem toda a questão da promoção do acesso aos direitos sociais básicos da população, à educação, à saúde, ao trabalho, a todo um rol de direitos. E o município ele precisa considerar a população mais vulnerável, né, nas suas políticas. Tem que fazer políticas específicas, políticas direcionadas. Não porque a população vulnerável comete mais crime, não é isso que eu estou dizendo. É porque a população vulnerável, a população preta, pobre, é a que é mais selecionada pelo nosso sistema policial, pelo nosso sistema penal, né? A gente sabe que não é pobreza e crime que estão relacionados, é racismo, né? E é uma gestão da miséria ali que a gente faz enquanto prisão, enquanto sistema penal, sistema judiciário. Além disso, o município também pode pensar em fortalecer suas políticas de drogas de uma forma intersetorial. Já que, então, a lei de drogas é uma questão muito que encarcera muito, o município ele pode pensar em alternativas, né? Em programas de redução de danos, em programas de internação voluntária. Ele pode pensar em diversas formas de não fazer com que questões relacionadas a drogas cheguem no sistema penal, cheguem no âmbito do judiciário, né? Porque tem questões que não deveriam ser do âmbito do judiciário. Então, o município também tem um papel muito importante nisso. A atuação da Guarda Civil. A Guarda Civil não é polícia militar. A Guarda Civil ela tem que ter uma atuação diferente.
A Guarda Civil ela pode, sim, ser muito mais focada na mediação de conflitos, baseada na justiça restaurativa, baseada em outras formas que não o patrulhamento ostensivo, os flagrantes, a mesma forma que funciona a polícia militar. Então, existem diversas coisas que o município pode ir atuando, de fazer política pública mesmo, para tentar impactar de forma positiva no encarceramento, quer dizer, diminuir o encarceramento, considerando a região em que está. Por exemplo, aqui em Indaiatuba, como é que o município age em relação à sua central de penas e medidas alternativas? Será que a gente está oferecendo postos de trabalho? Será que a gente está oferecendo formas das pessoas cumprirem suas penas alternativas enquanto município? Como o município está agindo com a população egressa? Porque a gente prende, mas as pessoas saem, né? E tem gente de Indaiatuba que vai voltar para o município. É dever do município pensar a política pública para a população egressa, considerando que a prisão ela reforça e ela amplia vulnerabilidades, ela dificulta mais ainda a reinserção da pessoa na sociedade. Então, é preciso pensar políticas públicas específicas para esse público também. Por fim, na questão do papel do município, também a gente pensar em formas de controle social, das prisões. Enquanto sociedade civil mesmo, as prisões elas são muito fechadas. Ninguém tem acesso a informações, ninguém sabe o que acontece ali dentro. Então, muitas vezes a gente fica com uma visão da regalia, Nossa, é cheio de regalia. Não é, gente, não é cheio de regalia. Aliás, é o contrário, é o cheiro de azedo, é o horror. É a pessoa que está ali com a sua pena privativa de liberdade que vai se estendendo para uma pena de adoecimento. Por exemplo, uma pessoa presa tem 28 vezes mais chances de contrair, esqueci o nome agora, tuberculose do que uma pessoa em liberdade. Tem 3 vezes mais chances de contrair HIV do que uma pessoa em liberdade. Quer dizer, a pena privativa já passa para a pena de adoecimento também, para a pena de rompimento de seus vínculos familiares, porque você perde seus filhos, você não sabe para onde seus filhos vão, ou você é encarcerado lá em Tupi Paulista, sendo que você é daqui de Indaiatuba, e aí como é que você vai fazer? Sua família pobre não vai conseguir te visitar. Então você também perde o seu contato com a família. A pena privativa de liberdade, que vai virando a pena de perda de acesso à educação, à assistência social, à saúde, Quer dizer, ela vai passando e vai estendendo. Aí você estende a sua pena à sua família. A mulher que tem um bebê na prisão, a pena dela está estendida ao filho dela, também está cumprindo pena de prisão. Está vivendo num ambiente, no cárcere. E acho que, para finalizar, depois de trazer todos esses monte de coisas diferentes, mas é para a gente pensar mesmo e pensar junto, refletir sobre que tipo de sociedade a gente quer e que tipo de cárcere a gente quer. O que a gente quer quando encarcera tanto assim? Por quê? Qual é o nosso objetivo enquanto sociedade? O que nós entendemos por justiça? O que nós entendemos por vingança, justiça, punição, suplício? O que a gente quer? Enquanto sociedade, como formular a política pública e pensar em outros cenários para promover o bem-estar social de todo mundo aí? Eu acho que era isso, gente. Obrigada. Yuri, por favor. Eu vou falar em pé, porque senão o pessoal não me enxerga, entendeu? Eu sou pequeno, o pessoal não me vê se eu falo sentado. Gente, boa noite a todos. O pessoal está entusiasmado. Boa noite, o pessoal está bem ainda, Está vivo. Eu quero cumprimentar aqui o professor Bellini Júnior pela hospitalidade, por nos receber aqui. Meu nome é Yuri Félix, eu sou do IBCCRIM, sou advogado criminal, ou seja, eu como e bebo do crime, Como e bebo do crime. Quero cumprimentar também a professora Alana, que
não está mais entre nós, mas não é porque morreu, é porque foi embora, né? Teve que ir embora. Quero cumprimentar também nossos colegas do Centro Acadêmico, o Matheus, a Bruna, o Arthur, e quero cumprimentar meus queridos amigos de mesa aqui, colegas de mesa, Francisco e Thaís. Gente, a primeira coisa que eu pergunto, aqui todo mundo é estudante de Direito, certo? Se sim, sim. Se vocês estão comigo, se sim, sim. Quem aqui já foi em algum presídio, alguma penitenciária, CDP? Levanta a mãozinha aqui para o tio Yuri. Tá. Quem nunca foi, levanta a mãozinha para o tio Yuri. Nós temos um sintoma. Vocês imaginam se eu chegasse aqui e falasse, gente, o professor Bellini falasse assim, o professor Yuri vai dar uma palestra sobre a NASA. Aí eu falo da NASA, a NASA é um lugar legal, a NASA tem várias pesquisas, é um lugar bacana. Aí vocês perguntam, Yuri, quantas vezes você foi na NASA? Não sei nem onde fica a NASA. Não sei nem onde fica essa porra dessa NASA. Eu vou evitar falar muito palavrão, porque eu sei que está transmitindo. Se você pensa em seguir uma carreira na área penal, seja como juiz, como promotor, como advogado criminal, defensor, seja como delegado, enfim, você precisa ir em uma cadeia. Não é verdade, Francisco? As pessoas precisam ver o que está acontecendo. Porque como a professora Thaís disse, cara, o dia que você entrar numa cadeia, você vai ver que lá tem um cheiro diferente de todos os outros lugares que você já entrou na sua vida. Aquela coisa que a gente fazia lá na época do Conselho da Comunidade, que a gente entrava e que o Francisco faz isso toda semana, quase todo dia, fala, não, eu quero entrar aí. Aí o diretor olha para mim e fala, mas doutor, a gente não pode garantir a sua integridade física. Eu falei, velho, se você não garante aqui, que sai na rua então. Se você não garante, então, porra, então baixa as portas e vamos embora. Aí você entra lá na cela, no raio e na cela. E aí você vê coisas ali que você nunca viu em nenhum outro lugar. E você sente aquele cheiro de gente amontoada, de gente que muitas vezes a gente ouve diversas coisas, como eu costumo dizer, professor Bellini, porque eu digo uma coisa para você, vocês vão ver que a minha explanação é cheia de parênteses, né? Se você optou em fazer direito, e se você optar pelo direito penal, até porque o penal é mais legal, me perdoe o pessoal das outras áreas, o penal é mais legal. Cara, você vai carregar contigo uma praga, e praga de criminalista pequeno pega, que é aquela praga que você vai no almoço de domingo da sua família e sempre tem aquele cunhado maldito, e que sempre entra no assunto, porque ele, afinal de contas, ele é um especialista. Você faz um mestrado, faz um doutorado, escreve 200 artigos, publica, vai em 100 cadeias na vida, mas você não sabe merda nenhuma, quem sabe é ele. Ele é o especialista. Aí ele fala o seguinte, não, aquelas pessoas que estão lá, não sei o quê, a gente devia fazer um muro na porta assim, jogar uma bomba lá dentro. Aí você olha e fala, não, mas o mais engraçado é que todo mundo que está preso lá não teve uma ideia tão canalha e homicida quanto a sua, e você está solto, né? Aí sua mãe fala, pô, você nunca vem, quando vem estraga o almoço, você é um merda, por que você foi fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Aí sua mãe te esculacha, você briga com todo mundo, e fala, porra, por que eu escolhi isso? Isso vai acontecer com você. Isso vai acontecer com você. E você vai ter que fazer o debate. Você vai ter que fazer o debate da seguinte maneira. Todo legislador, quando não tem o que fazer, ele tem uma diarreia mental e o produto dessa diarreia é uma lei penal. Então, a primeira proposta que o IBCCRIM coloca como uma das 16 medidas contra o encarceramento é a gente fazer um estudo sistemático, um estudo técnico responsável do impacto econômico. Do impacto econômico da edição de uma lei penal. Gente, vocês ficam com medo. A colega lá não está indo embora não, né? Não está indo embora não, não vai embora não, que a melhor parte vai chegar, fica tranquilo. Não vai embora não.
Vai chegar, a melhor parte já foi, né? Agora sou eu. É a primeira proposta, gente. Nós precisamos saber qual que é o impacto de uma lei penal para o orçamento da União, porque o cara faz uma lei, olha, vamos aumentar a pena de 2 para 10. Pô, mas quantas pessoas vão ser presas? Eu vou precisar de quantas vagas em presídio? Eu vou precisar de quantas pessoas para investigar e para prender as pessoas que supostamente cometeram esse crime? Eu vou precisar do que na máquina do sistema de justiça criminal? A gente precisa ter uma avaliação disso. Porque a gente sabe que o órgão que dói mais na gente é o quê? É o bolso, velho. Então a gente precisa ter noção de quanto custam as coisas. Porque não dá para o cara ter uma diarreia mental e produzir uma lei penal. Que é o que acontece. Vai me desculpar, mas aí eu já pulo para uma outra proposta. Lei dos crimes hediondos. Todas as vezes que eu falo isso, Belinho, todas as vezes que você observa Alberto Silva Franco e outros, eu sou outros. Porque eu sou coautor do Crimes Hediondos com ele, então é outros, aí é o outro. Aí você lembra, é o Yuri, eu conheci o outros, sou eu. Cara, o Francisco sabe disso, o impacto, a curva do encarceramento, que começa a ficar cada vez mais incrementada, sobretudo no ano de 94, é produto da edição da Lei 8072 de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos. Lei dos Crimes Hediondos que durante 16 anos, o Supremo Tribunal Federal falou que era uma lei constitucional o regime integralmente fechado. Regime integralmente fechado, meu irmão. E nós não estamos falando do negócio ali que, como dizia o Tim Maia, fui lá cumprir uma etapa, velho. Tu não cumpriu uma etapa, tu tomava uma pena de 10, 20, 24 anos, dependendo. Uma extorsão mediante sequestro com resultado morte. Se nós olharmos os números, Thaís falou 60%, eu já vi números até mais do que isso, de mulheres presas, são mulheres ligadas a aquilo que inicialmente a gente denomina como tráfico de drogas, mas será que era tráfico mesmo? Será que ela não agiu porque o companheiro tinha algum tipo de dívida, alguma coisa assim? Será que eu não posso defender que é uma inexigibilidade de conduta diversa, uma coação moral irresistível? Sei lá, alguma coisa assim. Será que eu não posso defender isso? Até do ponto de vista técnico? E nós temos aí a lei de drogas prestando um grande desserviço. Então, gente, a gente vai ter que um dia sentar e fazer um debate com muita maturidade, muito equilíbrio, saber se a criminalização das drogas é o melhor caminho ou não. Eu sei que existe toda uma resistência a respeito disso. Eu sei que o tema do direito penal é um tema que reflete na política, reflete nas convicções ideológicas e políticas de cada um. O Brasil é o maior país católico do mundo, e isso tem que ser considerado no debate. Mas nós vamos ter que fazer um debate. Se a criminalização da droga é algo que a gente quer e algo que está sendo eficiente para o sistema de justiça criminal ou não. Até porque um crime equiparado, assemelhado a hediondo nos termos do artigo 5º, 43 da Constituição, como diz o professor Luiz Flávio Gomes, da Constituição, né? Que ele fala assim, né? Constituição. Nós vamos ter que fazer esse debate, gente. Nós vamos ter que fazer o debate do seguinte: o indivíduo é acusado, enfim, de sonegar um determinado valor. Se esse indivíduo paga o tributo, extingue a ação penal. O indivíduo que comete um crime, comete um furto sem violência, grave ameaça, que é a natureza do furto, se ele devolve a res furtiva, o processo continua? Continua, Yuri. Meu professor falou que continua. E seu professor falou a verdade para você. O processo continua. Mas será que deve continuar? A questão é, eu pergunto para vocês, vocês estão comigo? Vocês estão, quem está comigo faz assim, quem não está faz não. Sim, sim. Não, não, vamos lá. Porque eu pergunto, o indivíduo sonega 10 mil, 10 pau. 10 pau. Aí ele paga o tributo e extingue a ação penal. O cara furta um botijão de gás e todo mundo já viu isso. O cara consegue furtar um botijão de gás com a bicicleta que ele tinha furtado antes. Que ele carrega assim.
Se ele devolver a bike e o botijão, a ação continua, velho. A ação continua. E é isso que a gente quer? Nós vamos ter que fazer esse debate. Nós vamos ter que fazer esse debate. Vamos ter que fazer o debate também de melhorar os preceitos secundários da legislação penal. Porque a gente tem um fetiche pela prisão. A gente tem um tesão pela prisão. A gente tem um tesão. Os caras já pensam a selvageria, né? Ele já dá uma risadinha ali. Os caras são foda. Os caras já pensam a selvageria. Mas a gente tem um fetiche pela prisão. E as penas alternativas, onde estão? Onde estão? Porque é o seguinte, nós processualistas, a gente ainda é ingênuo, Franz, a gente é ingênuo, cara, você acredita? A gente come e bebe do crime, advoga, ouve mentira o dia inteiro, é ingênuo. A gente é ingênuo, a gente acreditou que a reforma das cautelares ia melhorar, as coisas iam melhorar. Que as cautelares iam chegar a 12.403, ia chegar e ia melhorar. O que aconteceu? Quem ia preso continua sendo preso. Quem ficava em liberdade, hoje fica em liberdade, mas ele toma uma tornozeleira, ele toma uma prisão domiciliar, ele toma uma fiança incrementada, ele tem que entregar o passaporte, ele tem isso, tem aquilo, aquilo, aquilo. Será que melhorou? Nós precisamos fazer esse debate. Precisamos fazer esse debate. Esse momento, Bellini, é aquele momento que eu olho para o pessoal aqui e vejo que depois da fala dos colegas, na minha fala principalmente, isso sempre acontece na minha fala, as pessoas elas meditam no que eu estou falando, porque eu olho para a cara de algumas e muitas delas estão assim, ó. E algumas até concordam comigo, porque eu vejo que muitas delas, meditando, elas estão assim. E eu sempre me sinto acolhido, porque as pessoas sempre concordam comigo. Isso sempre acontece na minha fala. Eu não sei porquê, eu não sei se é porque eu chego atrasado, eu não sei o que acontece, o que é. Gente, uma outra coisa que precisa ser debatida. Nós precisamos acabar com esse fetiche que se criou no último período da condução coercitiva. Uma vez eu organizei um curso de júri, e aí eu falei, eu quero trazer um delegado, mas tem que ser um delegado raiz. Não vem que o delegado vir aqui falar que vai defender a Constituição, está mentindo para mim, eu quero um delegado raiz. Aí eu encontrei, meu amigo indicou, falou, Yuri, mas esse aí é raiz. Eu falei, esse aí mesmo que eu quero. Aí eu perguntei para ele, pô doutor, mas e as condução coercitiva? Ele falou, mas eu tenho que dar condução coercitiva, Yuri, porque senão o cara é seu cliente, eu não dou a condução coercitiva nele, dá tempo dele conversar com você, eu perco a prova. Eu falei, gostei, você é honesto, você falou a verdade. Então nós temos que acabar, nós temos que proibir, não só porque o Gilmar Mendes gosta, quer, e porque ele fez isso, mas nós temos que deixar de forma explícita essa discussão da proibição das conduções coercitivas. E para mim, e eu já vou encaminhando para o final, um grande debate que está na ordem do dia, que vai refletir, já vem refletindo de forma vertiginosa no sistema carcerário, é a discussão com relação à presunção de inocência. É a discussão com relação à presunção de inocência. A gente sabe que tem alguns coleguinhas que gostam de ler aquilo que não está escrito. O cara lê o que não está escrito. E aí o cara consegue ler que o trânsito e julgado não é no trânsito e julgado. E eu, como processualista, me dá uma esquizofrenia do demônio, porque eu fico pensando o seguinte: se o trânsito, tem gente fazendo assim, ai meu Deus do céu, esse cara é louco. Se o trânsito, eu advogo no crime, você quer que eu seja normal? Se o trânsito e julgado acontece no segundo grau, TJ e TRF, vamos fazer um raciocínio, gente, tá aí, a porra tá no código. Se acontece isso, então significa, Mateus, significa que eu posso
ingressar, impetrar uma revisão criminal do TJTRF, não é? Não transitou? Aí o cara responde para mim, não, Yuri, cabe especial e extraordinário. Eu falo, mas então não transitou. Não, mas transitou. Não, então cabe revisão? Não, porque não cabe especial. Então não cabe, então transitou ou não transitou? Porra, transitou ou não transitou? Você tem que saber, porra, me responde tecnicamente. Se transitou, vai ter pendente, aí vai ser uma excrescência isso, vai ter pendente uma revisão criminal, um especial, um extraordinário e o cara preso lá. Aí transitou. Aí nós vamos, aí cabe revisão, porque transitou. Não, mas não transitou. Porra, então se não transitou, então você está dizendo para mim que não cabe execução provisória da pena sem os requisitos da prisão cautelar, da prisão preventiva. Aí você está dizendo, não estou dizendo isso. Porra, então o que você está dizendo, velho? Fala pro o cara que defende isso, fala para ele responder essa. Fala para ele responder essa, eu quero que ele responda. Responde essa para mim, meu camarada. Aí vamos ver qual que vai ser a resposta que ele vai dar. Porra, não dá. Então, gente, eu sei que, dado o adiantado da hora, que muitos aqui continuam meditando nas minhas palavras. E, bicho, hoje eu peguei um voo, estava em Porto Alegre hoje de manhã, peguei um voo. Estou sem almoçar até agora, estou injuriado, não tem mais café aqui, os caras tomaram todo o café. Eu sou viciado, os dentes pretos já tentam tomar café, um bafo de onça do capeta. Mas eu fico feliz que em muitos momentos decisivos fico feliz pela companhia, né? Fico feliz que em muitos momentos decisivos da política criminal brasileira eu encontrei o Francisco. Em muitos momentos. Do Conselho da Comunidade, em várias discussões. E fico feliz de estar com vocês aqui a primeira vez. E que, se depender de mim, a primeira de muitas. Eu sei que o meu vai falar, pelo amor de Deus, me avisa quando aquele cara vir, que eu não quero que ele é louco. E pode ser que loucura pegue. O que pega é só a minha praga, porque praga de criminalista é igual aquela praga do Zé do Caixão. Que ela pega, né? Mas, mais do que a minha praga, o que pega mais é a mentalidade inquisitorial. E é isso que a gente tem que combater com técnica, com energia, com disposição, com argumento. E é isso que eu vim apresentar muito rapidamente para vocês. Depois eu peço para vocês olharem no site do IBCCRIM, tem proposta da feitura de ouvidorias externas do Poder Judiciário, do Ministério Público. Vai falar? O Francisco é um cara diligente, ele tem aí para distribuir para vocês. Tem toda a discussão das drogas que a gente faz. Tem uma discussão que eu acho interessante também, que eu sempre me questionei a respeito disso, com relação àqueles interrogatórios, que também são do capeta, que o cara fica 7 horas falando no interrogatório, fica lá, eu fico dando pressão no cara, blá, blá, blá. Uma vez eu estava numa acareação na Polícia Federal, 4 horas depois de acareação, e a acareação, quem já participou, é o seguinte, o cara olha e fala, foi você. Aí o outro, não, foi você. Não fui eu não, foi você. Foi você, não, foi você. Eu vou te processar por calúnia, né? Eu que vou te processar. Foi você, foi você. Porra, velho, ninguém nunca fala numa careação, não, ele tem razão, fui eu que matei mesmo, pá, blá, blá. Não serve para nada isso aí. Só que é o tal negócio, da mesma forma que não tem um tempo que deveria ter de um interrogatório policial, os caras podem ficar apertando o seu cliente lá 6, 7 horas. Presta atenção, Matheus, aqui que eu estou falando. Os caras poderiam ficar dando pressão no seu cliente 6, 7 horas. Também não tem prazo, não tem de acareação. Mas pior de tudo isso, também não tem para preventiva. Você tem um cliente, o seu cliente toma uma preventiva, aí está lá pagando um veneno, aí você vai lá consolar, aí você fala, querido, nós estamos juntos aí nessa força tal, eu vou voltar para casa, você vai ficar aí, mas você está bem, fica tranquilo. Pô, à noite você dorme, então passa mais rápido, o que conta é só o dia. Você dá essas palavras de conforto para ele, mas velho... Eu pergunto, Belini, como é que eu tenho um instituto da prisão preventiva que não tem um prazo estabelecido? O cara toma a prisão, ele fica lá esquecido, Arthur, o cara fica esquecido. Essa é outra proposta também dentre as 16 medidas.
Nós precisamos colocar um prazo para as coisas, precisa ter prazo. Na democracia, num Estado republicano, as coisas precisam ter prazo. A gente precisa ter prazo para inquérito, precisa ter prazo para investigação. Eu não posso ficar investigando o cara a vida inteira. Não posso ficar ouvindo, grampeando o cara, a mulher do cara, aí eu ouço a mulher do cara falando mal do cara para manicure. Eu não posso fazer isso, brother. Eu não posso fazer. Não posso ter a prisão sem prazo. Tudo não tem prazo. As coisas precisam ter prazo. Precisam ter começo, meio e fim. Não é? Porque tem operação hoje, Bellini, que parece sexta-feira 13. Tem 1, 2, 3, 4, 10, 20. A fase parece sexta-feira 13. O Geiso não morre nunca. E a operação não acaba. As coisas precisam ter prazo. Então, gente, é isso. Eu coloquei aqui muito rápido algumas reflexões para vocês. Eu agradeço mais uma vez a atenção e a resistência de todos vocês. Um grande abraço e uma ótima noite a todos. Podia fechar a mesa e daí a gente faz o sorteio para fechar a gravação. Eu gostaria de agradecer a presença do Sérgio, a presença da Thaís, a presença do Yuri em nome do IBCCRIM. Agradecer a acolhida que nos foi dada pela Câmara, que nos cedeu o espaço para estar desenvolvendo esses trabalhos. E o Ciarno Preis, aqui da Faculdade Max Planck, que deu todo o subsídio para a gente estar podendo fazer o trabalho de hoje. Muito obrigado, uma boa noite. Eu peço que vocês aguardem, a gente vai encerrar a transmissão, porque o Sérgio trouxe alguns livros para serem distribuídos, e os nossos palestrantes vão ganhar um mimo aí do pessoal do CA. Gente, o IBCCRIM pediu para trazer algumas publicações deles aqui para sortear para vocês. Eu não sei como elabora o sorteio. Tem lista de presença? Quem faz aniversário esse mês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. 9. Então vem até aqui que acho que são... Acho que tem umas 9 publicações aqui. Que agora multiplicou. Tá sim. Não tem problema. E para quem quiser também, sobre as 16 medidas, tem o flyer aqui também. Quem quiser pegar, todo mundo pode pegar. Teste. Centro Acadêmico agradece a presença de todos. As listas de chamadas estão aqui com o pessoal e a lista do primeiro semestre e o 9º semestre estão com a Bruna. Atenção! Quem faz aniversário dia 20 de fevereiro? Você vai ganhar um livro meu. Eu, 3 de abril. Obrigada.